Boa tarde e bem-vindos uma vez mais ao Check-in Tourism, o podcast e o vodcast da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Hoje é com o gosto tenho aqui comigo a Magda Rodrigues, que é a nossa aluna do curso de Gestão de Restauração e Bebidas. Olá, Magda. Olá, bom dia. Olha, muito obrigado por concederes esta entrevista e vou partilhar com a nossa audiência que convidamos a Magda para dar esta entrevista, uma vez que fez parte da delegação que representou a EHTP no Green Summit 2026. E então, Magda, antes de falarmos da Green Summit, eu vou-te perguntar qual foi esse momento que mais te marcou ou que achaste mais interessante durante a tua ainda passagem aqui na EHTP como aluna? Para mim, o que mais me marcou foi mesmo agora a questão do Green Summit, porque eu consegui conviver com alunos de outras escolas, também da mesma rede, perceber as realidades deles, das quais muitas delas eu me identificava, e consegui fazer algumas amizades que eu percebi que era gente com quem eu me conseguia identificar muito mais. Achei que foi uma oportunidade muito gira e que me abriu um bocado os horizontes de ok, afinal eu não sou a única pessoa que se sente assim em relação ao curso, ou que até consegui encontrar pessoas que têm a mesma visão para o futuro que eu. Outra das questões que mais me marcou foi atender alguns clientes. Ao princípio, quando começámos, atendemos umas mesas redondas uma vez aqui no restaurante e houve uma senhora que gostou muito da minha simpatia, e isso é uma coisa que eu gosto bastante, que é saber que eu ao trabalhar sou muito simpática e as pessoas gostam. Muito bem, olha, obrigado por essa partilha. Focando-nos então agora um bocadinho na Green Summit, o que é que te motivou a inscreveres para fazeres parte da delegação da EHTP? Eu, como embaixadora de sustentabilidade da minha turma, eu também percebi que havia um compromisso na qual eu tinha que corresponder. E eu, já desde miúda, que eu era a presidente da Ecoescolas na minha escola antiga. Já desde o 7º ano até o 12º, fui sempre eu que organizei muita coisa e da qual eu tenho muito orgulho. Eu queria ter seguido esta área, também noutras andanças, porque é uma área que eu acho que tem muito interesse em preocupar-nos com o planeta. E como era uma oportunidade diferente e uma experiência diferente, que eu ainda não tive a oportunidade para fazer outra experiência, eu decidi inscrever-me para ir à Green Summit este ano. Muito bem, então já percebi que o que te motivou a inscreveres como embaixadora foi precisamente esse teu, digo, responsabilidade e sentido de missão para com a proteção do ambiente, e daí ter-se inscrito também como embaixadora. Muito bem, então parabéns, olha, por essa preocupação e por essa dedicação. E agora, falando um bocadinho, e já agora, desculpa, eu ia mudar o assunto, mas ainda não. Qual foi a atividade que tu mais gostaste de realizar durante a Green Summit? Que, pelos vídeos que nós partilhámos e as fotografias que vocês nos enviaram, vocês fizeram muitas coisas. Qual foi, assim, a atividade que tu mais gostaste de realizar? E andar de barco. Vocês andaram de barco aonde? Nós fomos andar de barco na parte do Porto de Portimão, assim, aquela era uma zona assim um bocadinho mais bonita, porque nós fomos visitar a fábrica das sardinhas, que agora já não é um museu de Portimão, e depois fomos dar um passeio de barco, num barco elétrico, que é movido a painéis solares, que foi esse o motivo de termos andado de barco, porque era era um meio de transporte diferente e mais sustentável, uma ideia que eles estão a tentar adotar mais. Então nós fomos a andar e foi muito tranquilo, porque eu gosto de praia, foi muito tranquilo, porque é uma zona bonita, e foi o que eu gostei mais desse dia, foi chegar ao final da tarde e termos um passeiozinho de barco. Muito bem, portanto, parabéns, porque a responsabilidade e o interesse pelo cuidado do planeta também abre estas oportunidades para, assim, um bocadinho as experiências mais lúdicas. Sim. E ao mesmo tempo sustentáveis. Muito bem. Olha, e agora falando um bocadinho de ti, do curso, o que é que te motivou a optar por um curso na área da restauração e bebidas? Eu já era para ter feito restauração e bebidas, mas na altura não estava muito bem estabelecido. Então fiz ciências e tecnologias no secundário. Entretanto, quando acabei o secundário, não tinha nem trabalho e também não tinha concorrido à faculdade. Então comecei a trabalhar num café de um amigo meu que precisava de ajuda na altura porque estava em mudanças, e eu tive formação com ele e depois comecei a assumir a responsabilidade e abria sozinha, entre 2 a 3 vezes por semana ou quando ele precisava. E acabei por gostar, por não só o convívio com as pessoas, porque por mais que fosse um ambiente mais rural, é sempre bom, há aquela sensação de família e aquela bondade que se vê em meios mais pequenos, que acabou por me motivar, e eu gostava do que fazia. Eu tomava conta do sítio, eu abria, eu limpava, servia às pessoas. Eu às vezes, quando vinha assim pequenas encomendas, era eu que tratava de guardar e de pôr tudo direitinho, e eu acabei por gostar de fazer essa parte. E eu também tenho um negócio na família que um dia vai ter que ficar para alguém, ou alguém terá interesse em explorar, e eu decidi procurar mais conhecimento na área e encontrei a nossa escola.
Muito bem, e já agora eu pergunto, como é que tu encontraste a HTP? Inicialmente, eu andava à procura de formações na área de restauração para eu voltar a refazer o secundário. Como não pude fazer isso, porque já tinha o meu concluído, procurei cursos da mesma na parte prática. E apareceu-me alguns que quais eu não gostei muito. E, entretanto, apareceu-me nas redes sociais, apareceu-me um anúncio do Instagram, dos stories, da nossa escola. E eu fui procurar e depois vim cá em março para falar com a secretaria e depois candidatei-me. Muito bem, estamos muito contentes de ter aqui, obrigadíssimo por Também ter eu. escolhido a HTP. E eu já agora, e falando então do teu curso, já estamos no segundo semestre e eu gostava de perguntar se já tens alguma ideia do local de estágio onde gostasses de fazer o estágio final e se seria a nível nacional ou internacional. Eu tenho as duas opções. A que eu mais queria fazer, eu queria fazer estágio lá fora, não só para melhorar a minha capacidade das linguísticas, porque eu sei falar bem inglês e percebo francês e gostava de aprender mais no terreno, mas o mercado lá fora funciona de forma muito diferente de Portugal e eu queria contactar com essa realidade. Eu gostava de ir à Suíça fazer estágio ou mesmo se tivesse outra oportunidade noutro sítio, gostaria de fazer lá, acho que também é sempre importante, seja o que país for. Minha primeira opção queria que fosse Suíça. E já agora eu pergunto Suíça porquê? Também porque tenho lá a família e gostava de ficar um bocado mais perto, mas é um modelo de sistema de trabalho do qual não identifico. E porque a Suíça, tocando na parte de sustentabilidade, é um país que se preocupa muito com isso. E são pessoas que têm um estilo de vida e uma prática de vida da qual eu me identifico. E eu só me reparei nisso agora que estou cá. E eu queria ir trabalhar para lá porque são zonas lindas, são zonas verdes, fazem muito turismo natural, que é algo que eu gosto, e consegui encaixar estas duas vertentes minhas de que eu gosto. Muito bem, e então eu vou perguntar neste seguimento, quando acabares o estágio, onde é que gostavas de começar a trabalhar? Nos hotéis, ou até mesmo sítios que tenham restauração em locais naturais, ou cafetarias, mas cafetarias de um bocado mais requintado. Não era propriamente, sem querer desmerecer, o café onde eu me iniciei, mas, por exemplo, um bungee stick ou algum sítio que tivesse um bocado mais daquele requinte, aquela elegância. Eu gostava, que eu identifico-me com a área e gosto, e futuramente até gostava de abrir um sítio assim um bocado mais bonito. Ok, muito bem. E isso seria em Portugal ou no estrangeiro, na Suíça, por exemplo? E Provavelmente lá fora. esses primeiros passos lá fora, ok. Muito provavelmente lá fora. Muito bem, saltando no futuro, tipo daqui a 10 anos, 15 anos, no topo da carreira, o que é que tu gostarias de estar a fazer? Já tens algum plano em mente? Eu gostaria de estar, outra área que eu gostaria mais de explorar e que ainda irei de bater lá com o pé, eu gostava de ou estar com algo de catering, mas na parte da pastelaria e da cafetaria, não propriamente de restauração, de vinhos, de menus de degustação, algo diferente, que também proporcionasse o mesmo gosto para as pessoas que também podem aproveitar, ou ser mesmo dona de um negócio próprio. Eu tenho muito em mente um sítio que eu gostaria de abrir. E eu já agora pergunto, em Portugal ou no estrangeiro? No estrangeiro, Ok. mais provavelmente. Muito bem, sim senhora, então o teu projeto de vida passa por lá fora? Para já, gostaria que sim. Portugal também não era uma má opção, porque visto que é o meu país, também não teria problema em trabalhar cá, mas eu quero contactar mais com o estrangeiro atualmente. Ok. Quero abrir horizontes. Muito bem. Achas que vai haver assim grandes transformações na forma como se faz o serviço ou na componente técnica neste período de tempo? Tens alguma ideia em função daquilo que tens estado a aprender? Aquilo que eu tenho mais estado a aprender, a resposta que eu tenho é: já não se usa certas determinadas maneiras de servir que nós aqui aprendemos, mas temos que saber porque é o antigo e convém sabermos. Exatamente. Mas lá fora, cada sítio trabalha da maneira como acha mais prático. Enquanto aqui podem me ensinar a dizer, ok, tens de pôr o copo de água e o copo de vinho deste lado, se calhar noutro restaurante lá fora vamos dizer, olha, não, nós preferimos pôr o copo de vinho deste lado e o copo de água do outro lado, porque é mais prático e mais conveniente. Então eu acho que a maneira como servimos depende daquilo que nós queremos passar ao cliente. O conforto que nós queremos passar, ou até mesmo o tipo de menu que estivermos a servir. Muitas vezes temos uma ordem específica para fazermos como estamos a fazer. Então eu acho que isto ainda é um assunto sensível. Ok. Muito bem. Indo para um ponto mais pessoal,
Aliás, pessoal, não, desculpa, eu já te ia perguntar o que é que fazias nos tempos livres, mas eu vou deixar para daqui a bocado. Antes, porém, eu vou-te perguntar, em função então do que tens aprendido, da tua experiência também, porque já tens alguma experiência, que características é que tu achas que uma pessoa deve ter para optar por um curso e uma carreira no setor da restauração e bebida? Acima de tudo, gosto. Gosto de sair da sua bolha pessoal, vamos dizer assim, da sua zona de conforto e contactar com outras pessoas, porque nós até podemos ser as pessoas mais mal-humoradas do mundo para quem está à nossa volta, mas quando nós contactamos com pessoas que estão a pagar pelo nosso serviço e que de certa forma querem retirar um bom proveito desse serviço, acho que nós devemos ter o maior gosto do mundo e proporcionar-lhes aquilo que vai ser se calhar a melhor experiência que ela poderá ter onde quiser que nós trabalhássemos. É preciso ter estofo, porque não é fácil, a restauração não é fácil, a hotelaria não é fácil, lidamos com todo tipo de pessoas e temos que ter acima de tudo bondade, porque muitas vezes acontecem-nos algumas situações em que apanhamos clientes com fragilidade e nós temos que saber também ter empatia e bondade por aquelas pessoas e saber ajudar acima de tudo. Muito bem, olha, muito obrigado por essa partilha e pelo destaque na parte da empatia que... Falta muito hoje em dia. É, não é? Partilho dessa tua opinião. Muito bem, Magda. E agora sim, no registro pessoal, eu perguntava-te, Magda, o que é que tu costumas fazer nos teus tempos livres? Eu sou uma pessoa que não gosta de fazer nada. E vou dizer nada, porquê? Porque o meu nada é estar deitada, no sofá, a ver uma série ou um anime, ou estar a ler, ou seja, passatempos que sejam parados. Mas eu adoro jogar, eu adoro ler, eu adoro comprar CDs de música, é o que eu mais gosto de fazer e adoro praticar desporto quando tenho tempo. Muito bem, então eu vou-te perguntar o que é que jogas, o que é que lês e que desporto é que praticas? Eu pratico kickbox desde os 11 anos, atualmente estou um bocado parada porque não tenho tempo, mas continuo a praticar nos meus tempos livres em casa e de volta e meia vou visitar a minha equipa e faço uns treinos. Eu gosto de ler romances, alguns mistérios, mais na parte de jornalismo, que é tempo que está mais interessada, pessoas que estão a escrever o livro, o próprio protagonista. Gosto muito de jogar jogos com um bocado de história e que sejam assim mais simples, para não ser muito maçudo. Ok. De CDs, eu gosto muito de comprar CDs de tudo que eu acho que eu gosto. Eu tenho muitos CDs de K-pop que eu gosto, tenho muitos CDs de heavy metal que eu também gosto muito, que já é... K-pop e heavy metal não são propriamente vizinhos em termos da paleta musical. Só que eu só descobri o K-pop a partir dos 12, o heavy metal já está comigo, já é incutido de família. E eu gosto muito de colecionar CDs e álbuns. Ok. Muito bem, Magda. Olha, muito obrigado por esta entrevista, tá? Obrigadíssimo pela tua partilha. Obrigado eu. E obrigado a todos que nos acompanharam neste Check-in Tourism e vemos no próximo. Até breve. Tchau, tchau.